Olá galera, meu nome é Alan, sou do canal Cyberlab e nesse vídeo vai ser mais um vídeo sobre o Raspberry Pi. Nesse vídeo específico nós vamos instalar o Windows no Raspberry Pi 4 e nós vamos testar se realmente ele vai funcionar e se a gente vai ter qualquer problema. Por que eu estou falando qualquer problema? No vídeo anterior nós rodamos o Windows no Raspberry Pi 5, que seria uma versão avançada em relação ao Raspberry Pi 4, na qual teria melhor CPU, melhor GPU e mais memória RAM. Porém, nós tivemos um problema com isso. Quando a gente coloca a conexão de internet nesse Raspberry Pi, ele não recebe a internet. A mesma coisa acontece se a gente tentar fazer um adaptador USB para a internet, na qual você poderia conectar o RJ45 aqui e tentar rodar. E temos exatamente o mesmo problema. Por isso mesmo que nós vamos testar com o Raspberry Pi 4. Por mais que ele seja mais lento, nós vamos ver se realmente é um problema geral para todos os Raspberry Pi que não tem acesso à internet, ou será que, porque o Raspberry Pi 5 está em uma versão mais nova, nós temos esse problema. Então, se você gostou dessa ideia e quer aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos mostrar nesse vídeo, mas antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, considere se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos entender um pouco mais sobre isso. Antes que você comece a fazer essa instalação, tenha em mente o que você tem que ter em mãos. Então, primeira coisa, nós vamos ter que ter um Raspberry Pi. Nesse Raspberry Pi, você deve estar utilizando uma fonte que vai suportar a carga desse Raspberry Pi. Então, não tente utilizar um power supply muito pequeno ou com pouca capacidade, porque ele não vai funcionar de modo correto. Próxima coisa que nós vamos precisar vai ser o HDMI para conectar no nosso display. E por fim, nós vamos precisar de um HD externo. Eu estou utilizando um HD externo de 500 GB, porém você poderia utilizar qualquer tipo de HD externo. Eu não sugiro você instalar diretamente no SSD, porque o Windows vai precisar ler e gravar muitas vezes, e daí o SSD vai falhar muito mais rápido. Então use um HD para garantir que isso não falhe. Outra coisa que nós vamos precisar fazer é conectar na internet e, lógico, um keyboard e um mouse para garantir que você tenha funcionalidade para isso. Uma vez que você tenha todas essas ferramentas ou todos esses apetrechos com você, nós podemos ir no nosso computador e daí passo a passo como fazer essa instalação. Então, primeira coisa, nós vamos vir aqui no nosso computador. Aqui eu estou no site do Windows on AR. Então, esse projeto seria mais dedicado para instalação do Windows para o Raspberry Pi. Então, primeira coisa, nós temos que baixar o Downloader. Para baixar o Downloader é simples, nós vamos vir aqui em Get Start e nós definimos qual sistema operacional que nós estamos utilizando. Se por acaso você estiver utilizando qualquer outro sistema operacional, tal como Linux ou Mac, você vai ter que selecionar essa opção. Porém, no meu caso, eu estou utilizando Windows, então vou vir aqui a Have a Windows Machine. Uma vez que eu conectei, ele vai aparecer algumas informações, mas o que eu estou mais interessado seria essa parte de Windows on Raspberry Pi Image. Então vou clicar nessa imagem e vou abrir aqui. Agora eu posso fazer o download da última versão, então vou fazer download de versão. Vai demorar alguns minutinhos, mas uma vez que ele aparecer para fazer o download, nós podemos fazer o download. Eu já fiz o download dessa versão, então não preciso fazer novamente, então posso cancelar e fechar. A próxima etapa que você tem que fazer é baixar o sistema operacional do Windows que você quer instalar. Para isso, nós vamos vir Get Windows Image e ele vai dar diferentes opções. Na minha opinião, a melhor opção é vir nessa parte de ESD Image Download Tool, porque você já consegue definir qualquer imagem. Você não precisa pesquisar qual das imagens que você gostaria de instalar. No meu caso, eu quero instalar o Windows 11, então vou selecionar o Windows 11. Eu vou escolher qual versão que eu queria, eu vou baixar a última versão para garantir que está mais atualizado possível. Agora eu vou escolher a arquitetura. Se lembre, Raspberry Pi funciona em ARM, então você tem que selecionar a opção ARM. Se por acaso você quiser instalar num outro computador utilizando essa imagem, você poderia escolher como 64 bits, mas no meu caso, ARM, então vou deixar essa opção de arquitetura. Agora eu vou escolher qual versão que eu quero, posso escolher como cliente ou Enterprise. Eu vou escolher como Enterprise, só porque eu quero escolher como Enterprise, não tem nenhum motivo específico qual seria a diferença entre cliente e um Enterprise. E agora a língua que eu vou querer, eu vou escolher inglês e posso vir aqui fazer o download. Se por acaso você apertar em download, seu antivírus pode bloquear isso. Outra opção que você pode fazer é botão direito e colocar salvar o link as, e dele vai te disponibilizar que você faça download.
porque eu já fiz o download, então não preciso fazer o download novamente. Uma vez que você tem essas ferramentas, agora nós vamos na pasta de download para ver o que nós podemos fazer. Aqui na pasta de download nós temos duas ferramentas. A primeira seria a questão do Windows R e a segunda seria a imagem que nós queremos. Então, bem parecido como o vídeo anterior, nós vamos primeiro fazer o zip e vamos extrair essas informações. Uma vez extraído, agora nós podemos abrir e nós podemos abrir esse aplicativo Windows R. E agora nós temos essa página na qual nós podemos fazer a instalação. Antes que a gente comece a fazer a instalação, agora nós precisamos inserir o nosso HD externo no nosso computador para que ele reconheça. Então isso que eu vou fazer agora. Uma vez inserido, agora eu teria dois HDs, o disco 1 e o disco 2. O disco 1 estaria o sistema operacional do Windows e o disco 2 estaria limpo, esperando para ser gravado o Windows para o meu Raspberry Pi. Então agora eu posso voltar nessa ferramenta e começar a ir passo a passo. Ela é bem intuitiva, então a primeira coisa nós vamos escolher a língua, no meu caso eu vou escolher inglês e vou colocar Next. Agora eu escolho qual que é o HD que eu quero instalar, então eu vou escolher o meu Toshiba. Se por acaso você inseriu e não apareceu, você sempre pode apertar atualizar e pesquisar novamente. Tenha certeza que você escolheu o HD correto, porque todos os dados desse HD vão ser limpos. Então você não quer formatar um HD na qual tem informações importantes para você. E agora, diferente do vídeo anterior, nós vamos ter que escolher o dispositivo que nós queremos instalar. No meu caso, eu estou utilizando o Raspberry Pi 4, então vou selecionar como Raspberry Pi 4. Uma vez que você selecionou o Raspberry Pi 4, ele vai aparecer essa informação para você fazer o download do sistema operacional, do bootload para isso. Então nós vamos colocar OK e nós vamos vir para o Next. Agora nós escolhemos a imagem que nós queremos instalar, então vou escolher a mesma imagem que eu acabei de fazer o download. E tem várias versões, mas vou deixar essa versão que eu já tinha definido antes. Então agora nós podemos colocar Next e agora ele vai pedir para você aceitar esses termos e condições para o Windows. Ele aparece como Windows 10, mas porque eu acho que não foi atualizado esse sistema. Mesmo assim nós podemos atualizar e colocar Accept. E agora ele vai dar um overview da nossa instalação. Então ele vai falar qual o HD que vai ser instalado, qual o dispositivo que vai estar utilizando, qual o sistema operacional que ele vai estar utilizando e aqui as configurações de firmware ou de BIOS para iniciar nosso Raspberry Pi. Agora nós podemos vir aqui e colocar instalar. Essa parte de instalação vai demorar alguns minutinhos porque ele vai fazer a formatação do meu sistema operacional. Além do mais, ele vai garantir que tudo está funcionando de modo esperado. Então espere alguns minutinhos até ele terminar. Uma vez que terminou, nós podemos ir para a próxima etapa. Uma vez que terminou de fazer a instalação, agora sim nós podemos ir para a próxima etapa, na qual nós vamos pegar nosso Raspberry Pi, nós vamos conectar o nosso HD externo em uma dessas conexões azuis e depois disso nós vamos poder conectar na energia. No meu caso, inicialmente eu vou desconectar minha internet, porque se por acaso estiver funcionando, ele vai pedir para fazer o login e eu não quero fazer o login, eu quero fazer a instalação offline e depois disso eu coloco o meu RJ45 e testo como vai funcionar. Uma coisa que vale a pena lembrar é que essa primeira etapa vai demorar bastante tempo. Diferente do Raspberry Pi 5, que demorou por volta de 2-3 minutos, quando você conectar no seu Raspberry Pi 4, não se preocupe, ele não está quebrado, simplesmente vai demorar muito tempo. Então acho que vai demorar por volta de 10 a 15 minutos para fazer essa primeira etapa. Então espere, aguarde e daí quando aparecer a próxima tela de configuração do Windows, daí nós podemos ir para a próxima etapa. Então nós vamos fazer isso agora. Aqui na minha tela eu já conectei meu Raspberry Pi e ele está aparecendo Get Start. Então agora já passou por volta de 10, 15 minutos com essa informação Get Start e ainda continua demorando. Então espere mais um pouco, você vai saber que está funcionando porque ele está falando Getting Start. Uma vez que ele terminou de processar, nós vamos escolher o país que nós queremos e vamos colocar Next. Depois disso, ele vai demorar alguns minutinhos, mas vai te permitir que você escolha o layout do teu keyboard. Então vamos esperar. Agora o layout, eu vou colocar o mesmo, United Kingdom, e vou colocar Next. Não quero adicionar nenhum layout, então vou colocar Skip. E agora ele vai tentar conectar na internet. Como eu falei, eu não conectei no RJ45, então ele está sem internet. Eu vou fazer a conexão sem internet, porque assim eu quero fazer um usuário local no meu caso. Então vou colocar I don't have internet.
Após isso, eu vou colocar Continue sem internet. Vou aceitar os termos e condições. E agora eu vou fazer meu usuário local. No meu caso, eu vou colocar o usuário Cyberlab, vou colocar Next. Vou definir minha senha. Vou repetir minha senha. E vou responder essas 3 perguntas de segurança. No meu caso, vou colocar A para tudo, porque aqui eu quero só rodar. E depois disso eu vou formatar esse HD, então tanto faz para mim. Uma vez que eu defini as perguntas de seguranças, agora ele vai me perguntar para definir as informações. Eu posso escolher o que eu quiser, pode ser não para tudo e acabou. Uma vez que eu terminei de definir essas informações, ele vai aparecer Hi e vai demorar mais alguns minutinhos para o meu sistema estar pronto. Então espere, isso pode demorar por volta de 4 a 5 minutos. Uma vez que ele passou todas as informações, daí nós vamos ir para o nosso Windows em si. Então vamos esperar mais um pouco. Uma vez que o nosso Windows iniciou, nós podemos conectar o cabo da internet e nós podemos começar a testar esse sistema. Então agora eu tenho o meu Windows 11 rodando. Uma coisa interessante que não tinha aparecido para o Raspberry Pi 5 e agora apareceu para o Raspberry Pi 4 seria a conexão da internet diretamente com o RJ45. Nesse caso eu não estou utilizando nenhum adaptador, então ele está funcionando diretamente para o hardware do Raspberry Pi. Agora nós vamos vir aqui na barra de iniciar e nós vamos ver qual que seria a performance ou quanto do meu CPU que estaria utilizando. E agora nós vamos abrir meu Task Manager e nós vamos ver qual que seria a quantidade do meu CPU. No meu caso, porque ele acabou de ser conectado, então ele estaria rodando a 100%. Se eu vim aqui na parte de processo, nós vamos ver que nosso CPU seria o CPU do Raspberry Pi 4, na qual teria 1.5 GHz, ele estaria com 3 GB de memória RAM, ele está rodando meu HD, que ele está lendo todas as informações, e aqui o acesso da internet. Eu acredito que ele está fazendo algum tipo de atualização, por isso que minha internet está mais alta. Toda vez que você instala um Windows novo, ele sempre pede para fazer a atualização do seu sistema. Por isso mesmo que eu vou dar pause, só para a gente conseguir testar para ver se realmente ele funciona com o Windows. Então eu dei pause, vou fechar essa tela, porém a quantidade de CPU continua utilizando 100%. Nós vamos vir aqui na nossa informação para ver o que seria que está utilizando tanto meu CPU. Vou colocar aqui, ele apareceu Windows Model Installer, então acredito que minha atualização do sistema que está utilizando muito da capacidade. Isso talvez melhore quando a gente terminar de fazer toda a atualização do sistema e o que pode demorar alguns minutinhos. Agora ele já está baixando um pouco, então o que nós vamos tentar fazer? Nós vamos tentar abrir o YouTube para ver se ele realmente funciona ou não. Nós vamos abrir o nosso Microsoft Edge. Uma coisa que eu observei, se por acaso eu tentar rodar um vídeo de YouTube, a quantidade de lag que ele aparece é muito grande. Se por acaso vocês olharem aqui na tela, vocês estão vendo o quanto que ele está travando. E eu não estou rodando 4K, eu estou rodando 1080p ou até inferior, e mesmo assim ele continua dando muito lag. Então, do meu ponto de vista, por mais que você utilize o Raspberry Pi 4, mais um HD externo ou podendo ser até um SSD, ele continua não sendo muito bom para o Windows. Talvez se eu tivesse utilizado o Windows 10, a performance seria um pouco melhor, porém no meu ponto de vista, o Raspberry Pi 4 não serve para rodar o Windows. Então, a melhor opção é a gente esperar para o Raspberry Pi 5 ter o suporte total, e uma vez que tiver o suporte total, nós podemos rodar o Windows no Raspberry Pi 5 de volta, para ver qual que seria a performance. Do meu ponto de vista, não vale a pena você perder tempo para rodar o Windows 11 no Raspberry Pi 4, porque não vai ser útil para você. Primeira coisa, o CPU não é tão forte. Outra coisa, a quantidade de memória RAM não é o suficiente. E por fim, o sistema sobreaquece muito rapidamente. Então a performance dele cai muito rápido. Então desse jeito nós chegamos ao fim desse vídeo. Se por acaso vocês gostaram desse vídeo e acharam interessante, não esqueça de deixar seu like. Considere se inscrever no canal se você não é inscrito e te vejo na próxima. Tchau!